Olá pessoal, esse é o podcast Sociológico, trabalho aqui da Unifal, da professora Sara. Eu sou o Antônio, estou aqui hoje com o meu grupo, a Rosimário Regis. Nós vamos entrevistar o João Guilherme, que é vereador na cidade de Silvianópolis, aqui em Minas Gerais. Se apresentar, Rose. Boa noite, João Guilherme. Meu nome é Rosimara e estamos aqui para dialogarmos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Regis, sou aluno do segundo período de Ciências Sociais da Unifal. E muito obrigado por topar participar dessa entrevista com a gente. Ô, João, muito obrigado, viu, pela participação. A gente espera que tenha uma conversa muito boa hoje. E obrigado por dispor do seu tempo aí pra gente hoje. E vamos lá, né? Eu que agradeço, muito obrigado, Antônio, Rosemara, Regis, pela oportunidade. É uma chance de a gente conversar, de a gente dialogar um pouquinho a respeito desses assuntos que são tão interessantes e importantes para a nossa coletividade. João, muito obrigado, viu? A gente está conversando hoje sobre cidadania, direitos humanos e minorias, né? As relações sociais, as modernidades. Então, acho que tem muito a contribuir para a gente. E assim, João, já para iniciar, a gente quer te perguntar, para você, o que significa ser cidadão, além de possuir documentos e votar? Pergunta boa. Gostei, Antônio. Obrigado. Vamos dialogar, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Cidadania é um assunto interessantíssimo, é um debate que eu acho que deveria ter mais acesso por pessoas que muitas vezes associam a cidadania exclusivamente ao momento do voto, né? Associam a cidadania a voto, a eleição, e é um conceito muito mais amplo, mas tem isso. E envolve os direitos e deveres da comunidade, da sociedade, do indivíduo, como ser ocupante desse espaço. Eu gosto de trazer conexão quando trabalho esse assunto de cidadania, principalmente aqui no Parlamento Jovem, que eu sou coordenador aqui em Silvianópolis, já atuei nós atuamos em parceria na época da vereança lá em Machado. Foi verdade. Uma oportunidade bem legal de a gente trocar um pouco mais de figurinhas. E a cidadania é um conceito que não é novo, mas cada vez mais precisa de ajustes devido às novas situações, às novas gerações, aos conflitos novos que vêm surgindo no decorrer do tempo, com a vida nova que vem se mostrando diante das novas gerações. E, para mim, representa, de forma resumida, para além do direito de votar, direito de construir documento, de se credenciar para ocupar espaço público, se como um direito de manifestar a sua sociedade, de manifestar você como indivíduo, o seu direito de participar de movimentos, de praticar os sociais, de conhecer pautas sociais e de ampliar o acesso também a oportunidades de forma geral. Então, eu acho que passa muito pela reivindicação. Muitos dos movimentos que a gente vê nos dias de hoje, né? Movimentos políticos e movimentos fortes que surgem por parte da comunidade, que surgem das associações de pessoas, do conjunto de pessoas, de grupos reunidos em prol de um propósito comum. Então, eu gosto bastante de tratar sobre cidadania e de mostrar a abrangência e a capacidade de atuar como ser social em espaços que muitas vezes eram espaços de exclusão e conexão também com o Milton Santos. Gosto muito de trabalhar o conceito de cidadania pela visão do Milton Santos. Milton Santos foi um brasileiro e ele trazia um pouquinho dessa visão do terceiro mundo. Ele traz um pouquinho dessa visão um pouco mais marxista do mundo, né? Eu gosto de olhar para aquela teoria que ele criou, que ele construiu, de que o espaço cotidiano, ele molda oportunidades, mas molda também exclusões. Então, ele cria espaço também de exclusão social. Então, é importante a gente trazer nesse contexto de cidadania essas desigualdades fazer com que as pessoas tenham capacidade de refletir do que é o seu mundo, de qual é o espaço ao que você tem acesso, e o que você gostaria, como indivíduo,
e como ser integrante dessa sociedade, de ter acesso, de construir, de conseguir. Bom, interessante, né? Vai citar o Milton Santos, que pra gente é assim, esse contexto, né, que você está explicando pra gente é muito enriquecedor. Bom, Guilherme, agora eu gostaria de falar com você o seguinte, de uma pergunta assim, como que os direitos humanos atuam na proteção contra a discriminação e violência? E é uma pergunta boa também, gostei. Mara, obrigado. Então, para a gente refletir dos direitos humanos, né, a gente precisa necessariamente fazer um paralelo com não tão não é uma história tão distante, é uma história do marco da Organização das Nações Unidas. Eu acho interessante esse marco introdutório, os direitos humanos começaram a ser globalmente discutidos, começaram a ser divulgados e começaram a ser vistos também pela comunidade em geral, não só como garantias, mas não só como direitos isolados, como coisas acessíveis somente àqueles que tivessem cumprido qualquer tipo de delito, mas como garantias de liberdade. Então, eu acho que os direitos humanos, a proteção contra a discriminação e a violência, principalmente criando marcos legais, né, criando essas leis e tratados internacionais e polir essas práticas violentas, mas tem os estados a prevenir, investigar nível de violações, sejam elas políticas, sejam elas do sistema de justiça, e produzem também para que as indenizações, essas ações afirmativas, as políticas de cota, eu acho que todas essas ferramentas que nós temos hoje à disposição e foram criadas a partir de uma visão um pouco mais humanista, um pouco mais cautelosa, um pouco mais atenciosa, para a gente começar a garantir os direitos fundamentais a partir da lógica, né, da criação da Organização das Nações Unidas e dos direitos humanos como um todo. E tudo isso culmina no oferecimento de um repertório maior para os movimentos sociais. Movimentos sociais, eles têm a relevância que têm e conquistam os direitos que conquistam graças a essa fundamental, essa base que foi construída lá no passado, quando as garantias de direitos individuais começaram a ser vistos como algo significativo do ponto de vista social. Muito obrigada, João Guilherme, foi bem esclarecedor. Eu que agradeço. Então, tem uma outra pergunta aqui, que é como a educação contribui para a promoção dos direitos humanos? A educação é um pilar, né? É um pilar preventivo e formativo. A educação, por si, é muito potente, né? A gente costuma ver a educação como um meio para atingir. E eu gosto de enxergar e gosto de compartilhar da educação como um fim em si mesma. A educação como um fim em si mesmo traz uma capacidade de nós compreendermos o valor do conhecimento, o valor daquilo que nós adquirimos no decorrer da vida, e isso constitui em si um fim. Por muitas vezes, as políticas educacionais, políticas voltadas para elas são utilizadas como uma ponte, né, ou como uma propulsão para alcançar um fim lá na frente. Então, a política de educação voltada para o trabalho, política de educação voltada para o desenvolvimento, política de educação voltada para o desenvolvimento econômico, mas a educação em si e a educação que é ofertada, da forma como é ofertada, mesmo com todos os problemas estruturais, com todos os dificuldades que a gente encontra aqui no Brasil, igual, a educação ela constitui assim, uma ferramenta importantíssima para a promoção desse direito humano. Eu acredito na formação de atitude,
formação de atitudes, pedagogias que desenvolvem empatia, o pensamento crítico, a capacidade de diálogo, que reduz os conceitos. A gente tem uma outra maneira de pôr essa barreira, se não meio dessa política que extingue, né, os preconceitos. E eu gosto de citar, todo respeito às questões ideológicas diversas, aos posicionamentos político-ideológicos diversos, eu gosto de citar o legado do Paulo Freire. Quando eu trato sobre esse assunto, eu falo a respeito disso, principalmente com alunos, com adolescentes em etapa formativa, em momentos formativos, gosto de trazer essa questão, né, renomado brasileiro, que institui a educação como uma prática de liberdade, né? A educação libertadora, emancipadora. Eu procuro ver os ensinamentos, o legado deixado por Paulo Freire como um norte. E, sem sombra de dúvidas, né, associado a tudo isso, de uma prática institucional. Acho que, para além da educação da comunidade, da sociedade, dos indivíduos, a gente precisa observar também isso ser significado, isso alcançar as instituições. Então, as escolas precisam ser obrigatoriamente espaços de vivência, as políticas escolares precisam funcionar de forma efetiva para conseguir propagar e difundir essas boas ideias, esses valores, né, da promoção dos direitos humanos como um objetivo comum. Ô, João, bacana. Assim, a gente fez esse paralelo, né, sobre os direitos humanos e aí você citou muito sobre questão inclusiva, né, e sobre, por exemplo, as leis de cotas, que são para que se tenha, de fato, direito, esses direitos humanos sejam, de fato, efetivados, a inclusão passa por ela, né? Então, assim, e aí eu queria saber de você, nas relações sociais hoje, da forma da modernidade, né? Então, a gente modernizou muito. Quais mudanças culturais você acha que são necessárias para uma sociedade mais inclusiva? Algumas mudanças vão ser adotadas, no meu ponto de vista, Antônio, principalmente no contexto em que nós vivemos, da forma como nós estamos constituídos como sociedade aqui no Brasil, uma sociedade que, como eu já falei na pergunta anterior, é uma sociedade diversificada, mas desigual também. Olhar para ver como que essa desigualdade impacta mudanças culturais e até que ponto essas mudanças culturais vão alcançar as pessoas nas suas individualidades, do ponto de vista socioeconômico. E o reconhecimento dessas igualdades, o reconhecimento dessas posições de privilégio, de vantagem, é um ponto importante. Precisa ser trabalhado e precisa ser trabalhado por todos os grupos. Então, não adianta educar somente a feminismo, não adianta educar somente os pobres a desigualdade de renda, não adianta educar somente os negros acerca das políticas voltadas à prevenção do racismo e tudo mais. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo em conjunto e como um todo. Instituir valor, né? É como a gente estava falando na resposta à pergunta anterior, ver como que a educação consegue transformar isso em um valor em si mesmo. E, para além de tudo isso, eu penso que as mudanças culturais passam por uma cultura de responsabilização. Eu acho que as instituições, os órgãos representativos, precisam ser um pouco mais responsabilizados quando a gente trata sobre essas mudanças culturais. É um valor que ainda não foi alcançado pelas instituições brasileiras, que muitas vezes ainda se mostram em conflito com aquilo que a sociedade, com aquilo que a própria comunidade brasileira enxerga, maioria, como algo necessário, como algo valoroso, socialmente falando. Então, essa descentralização de narrativas, você pegar as narrativas que naturalmente são atacadas por grupos específicos, por grupos que às vezes são marginalizados, essa descentralização é importante para a gente fazer construção de novos roteiros, de novas histórias, a partir dos recortes.
sejam eles recortes de gênero, recortes de idade, né, recortes geracionais. A gente precisa trabalhar com todos esses contextos de forma não isolada, mas de forma conjunta, global e formativa, formando os indivíduos e apontando nessas relações sociais o que está ao nosso alcance, o que é a mudança cultural no nosso município, no estado, no país, o que é que nós conseguimos fazer dentro do nosso contexto de dificuldade, dentro das nossas dificuldades aqui na nossa localidade. Bacana, João. Acho que o Regis está querendo fazer umas perguntas também, né, Regis? Sim, muito bom. Opa, vamos lá, Regis. Seguindo na linha dessas duas últimas perguntas, na sua visão, assim, como que a educação pode ajudar no combate ao preconceito e a tornar a sociedade mais inclusiva para as minorias? Essa é bem... Eu gosto. Tá afiada aí, né? Essa é para colocar a gente para a cabeça ferver mesmo, né? Os hormônios vão começar a esquentar agora. Eu vejo, Regis, que a escola ela tem um lugar central para transformar essas atitudes, para fazer com que as pessoas olhem para a educação como um valor em si mesmo, como eu já disse. Então, existem algumas estratégias concretas, existem algumas respostas concretas e a gente precisa observar, principalmente do ponto de vista do que eu já citei também, né, da política. Precisa olhar para esse modelo educacional que nós temos hoje e enxergar os defeitos, os problemas e os pontos de... Então, problematizar a realidade, incentivar os questionamentos e projetos coletivos. Eu acho que nada passa por qualquer social, por qualquer debate social e trabalho em coletividade. Então, grupos coletivos, por mais... Porque eu venho de uma realidade, um município de 6.300, tem outros, né, que vivem da quarta minha, ou bem claro da minha, em que, às vezes, o movimento de comunidade ele é muito fraco, é um movimento muito primitivo, incipiente. Então, esses movimentos, eles tendem a fortalecer os grupos, a fortalecer as pessoas que defendem determinadas pautas e transformar essas pautas em práticas pedagógicas. Então, as políticas escolares, elas precisam ser claras. Os protocolos, por exemplo, anti-bullying, tratando agora especificamente sobre o que você perguntou, né, no combate ao preconceito, a inclusão de minorias, os protocolos anti-bullying, o apoio psicossocial, as medidas restaurativas, né, que priorizam reparação e integração, essas ações, elas precisam caminhar conjuntamente. Elas não podem ser práticas isoladas e disponíveis apenas a determinados grupos. Então, o que eu vejo, muitas vezes, e a realidade, infelizmente, é muito diferente, né? A gente tem um ditado que fala, né? Prática é diferente da gramática. Infelizmente, isso é tratado como algo isolado. Então, quando você vê um caso de bullying que repercute no Brasil todo, é porque é um caso de bullying que, infelizmente, vitimou, transformou aquilo numa pauta nacional, só que é uma pauta nacional até o próximo caso acontecer. Então, a gente precisa romper com esse tipo de violência, convidar as famílias e fazer com que os saberes populares, né, principalmente os conhecimentos da comunidade, sejam trazidos também para esses ambientes, para formar um senso de coletividade. E eu acho que quando a escola integra esses conteúdos e essas práticas que valorizam as diferenças, a gente cria um ambiente onde os preconceitos perdem espaço e as crianças aprendem a conviver com a pluralidade. Então, eu acho que trabalhar desde cedo, trabalhar desde a infância, essa formação de pessoas é muito mais eficaz do que você voltar sempre à formação para os professores, para os profissionais da educação, para essas pessoas que desenvolvem na prática a pedagogia, desenvolvem na prática a educação, mas que não são as responsáveis.
porque o dever de transformar a sociedade não é dos educadores exclusivamente, é de toda a comunidade, de todos os cidadãos. Tem muita sua resposta, mas falando nisso que você falou por último, qual é o nosso papel especificamente como indivíduos na construção de uma sociedade mais justa? A gente não queria resumir a isso, né, tratar só disso, mas eu acho que passa inevitavelmente, né, pelo indivíduo, que papel muito importante no voto. Agora, não só falando como político, não. A gente precisa falar sobre a cidadania como um conceito amplo, como eu coloquei no começo. A gente precisa falar também sobre esse papel da cidadania importantíssimo, que é da formação de indivíduos críticos para exercer direitos e agir politicamente. Então, isso inclui formar e votar com consciência. É inevitável a gente tratar sobre isso, é inevitável a gente falar sobre a importância, né, do voto. Então, a participação de espaços coletivos, conselhos, associações, mobilizações, práticas cotidianas de solidariedade, confrontação de preconceitos. Eu acho que essas práticas sociais ajudam muito mais do ponto de vista pedagógico, ajuda-se muito mais pelo exemplo do que propriamente pela punição, que também é importante, mas o exemplo, ele arrasta, a gente sabe que o exemplo tem um papel fundamental para a formação de melhor. Então, a estruturação das redes também, a rede familiar, a rede psicossocial, a rede pedagógica, todas elas precisam estar em e a responsabilização institucional, né, que é o que eu já tinha falado um pouquinho antes, né, na resposta anterior. E a ação individual, ela vai ser potencializada quando consegue se articular com outras pessoas e essa coletividade senso, né, se transforma em algo que é importante, valioso para todas as pessoas que dela usufruem. Porque a gente vê, o Regis, ela só é considerada justa, igual, porque nós tivemos um período em que havia sobreposição de interesses flagrante. As pessoas estavam livres para fazer essa sobreposição de interesses, de classes, de grupos, sobre outras classes, outros grupos. A gente vê resquícios até hoje do período da escravidão no Brasil. Eu acho que é uma pauta também, talvez só ela, isoladamente, né, trabalhar sobre esse tema e mostrar para as pessoas quem foram os responsáveis, mostrar quem foram aquelas pessoas que sofrendo na pele, que sentindo as dificuldades na pele, conseguiram romper com esse ciclo de violência, conseguiram transformar a sua realidade e a realidade de todo aquele grupo, de todos aqueles que sofriam dos mesmos problemas, que sentiam na pele da mesma forma. Então, é importante falar sobre a construção de uma sociedade mais justa, não só do ponto de vista da redistribuição de renda, que é importantíssima, né? A gente viu um movimento como esse acontecer agora recentemente, até pode citar ele como um exemplo aqui, a gente pode falar também mais a respeito depois, caso a gente tenha tempo, que eu não sei como a gente tem ainda, mas uma mobilização forte da sociedade em torno da isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000, né, com uma redução, como uma estratégia de redução de desigualdade. Eu acho que estratégia eficiente, estratégia muito necessária há anos, já tem esse olhar voltado para a população de baixa renda. Então, eu vejo como uma política, claro, mas que é muito mais política de governo. Deveria ter uma política de Estado, deveria ter uma política que ultrapassa essas noções ideológicas, políticas, que voltam a olhar somente a redistribuição de renda é pauta de A e a isenção de impostos é pauta de B. Eu acho que não, isso tudo precisa ser trabalhado conjuntamente. João, muito bacana essa parte. Acho que até assim, se você quiser falar mais também sobre essa parte, a gente tem um tempinho ainda, tem alguns minutos. Acho que
É muito bem-vindo, porque você tocou num ponto muito importante, né? A gente tinha até outras formas de podermos encerrar o podcast, mas acho que o desenvolvimento foi muito bom do que você disse. Acho que é um ponto muito importante para a sociedade hoje. E todo mundo que está escutando isso, a gente precisa escutar. E se quiser falar um pouco mais a respeito, a gente tem mais uns 4 minutos aí para a gente falar a respeito. Não, é Da- bacana pensar. Eu estive na semana passada participando de uma conferência intermunicipal de desenvolvimento rural solidário e sustentável. E de lá, eu confesso para você que voltei com uma nova mentalidade, com uma nova cabeça, pensando muito no poder transformador, sabe? Cooperativas, dessas associações, esse conjunto. E eu comecei a pensar o papel do indivíduo também dentro dessa construção, né, na sociedade, falando sobre sociedade mais justa. Eu falei, como que é que, na nossa realidade, aqui no sul de Minas, municípios essencialmente dependentes de recursos, de referências governamentais, como que a gente pode trabalhar a emancipação do indivíduo? Agora, tratando também do ponto de vista econômico, que influencia em tudo isso que a gente está falando, né? Em tudo isso que a gente está tratando aqui sobre minorias, sobre direitos humanos. Acho que todas essas pautas conversam muito. As práticas cotidianas, né, que eu mencionei, essas práticas que precisam de verdade, elas são muito visíveis nesses órgãos cooperativos, né? Nesses órgãos de cooperação que a gente tem aí, as associações, as próprias cooperativas. Então, a gente vê outras práticas voltadas também à socialização sendo desempenhadas, sendo desenvolvidas dentro desses grupos. Então, quando a gente reúne pessoas com interesses comuns, com pautas comuns, com sonhos em comum, a gente consegue fazer com que esses pontos de conexão se transformem em práticas, em resultados efetivos. Então, é importante a gente falar sobre redistribuição de renda para alcançar esses públicos, esses grupos que são marginalizados. É importantíssimo a gente tratar sobre políticas voltadas para inclusão, essas políticas de ações afirmativas, de cotas. E, como eu falei, a gente precisa trabalhar isso como pauta conjunta. A gente precisa colocar isso em um debate amplo, em um debate que converse com todas as... Tendo um debate revoltoso de um grupo que se sente marginalizado, que se sente excluído, que sente prudentes para si, mas que quer punir o outro grupo. O outro. Com certeza. Então, não é um conflito de classe que nós queremos. Acho que, principalmente, a melhoria do padrão de vida, da qualidade de vida para todas as pessoas. Nós queremos que as políticas alcancem todos os indivíduos, sem necessariamente afetar o padrão de vida, a qualidade de vida daqueles que estão lá com os privilégios e tudo. Mas é possível a gente repensar esse modelo estrutural de sociedade para alcançar esses grupos essencialmente marginalizados. Ô, João, a gente agradece muito a sua participação. Acho que, assim, esses 25 minutos, quase 30 minutos que a gente teve aqui, né, foi muito além do esperado. A gente preparou essas perguntas aqui, tanto é que no final a gente até mudou o roteiro, porque pela continuação do que você vinha falando, a gente conseguiu prender a gente aqui e com certeza também vai prender a população que vai estar nos ouvindo, João. E assim, te agradeço muito por topar participar com a gente, por ajudar a gente nesse trabalho, por enriquecer tanto o nosso trabalho. E imagino, né, que a gente vai ter novas oportunidades também. Em breve, poder você passar aqui na Unifal com a gente, né, e novos trabalhos surgirão, você poder participar com a gente. Vocês têm alguma coisa para falar, Rose? Agradeço aí, né, João Guilherme, pela participação. Você foi muito, assim, falou muito, tocou em todos os pontos, né? A educação aí, falando da educação, assim, em questão do papel ali, né, do educador, papel dos pais, né, da família, isso aí é muito importante. Então, nós temos só a agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigado por ter topado participar. E assim, fica o recado para os ouvintes, né? Exerça a sua cidadania, que todos nós fazemos fazer diferença, tornar a sociedade mais justa um pouco. Você deu uma verdadeira aula com isso. Com certeza, obrigado. Nossa, eu fico feliz e muito lisonjeado pelo convite, primeiramente, e em segundo lugar, por ter contribuído um pouquinho com esse debate. Eu costumo sempre falar que a gente precisa trocar essa ideia, tirar isso daí só do campo acadêmico, do campo da pesquisa. Eu vejo que esse trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho importantíssimo porque conecta a realidade de fato, a realidade do povo em geral. E eu vejo a política, por isso que eu falo que eu escolhi a política me escolheu, mas eu escolhi a política primeiro. Eu vejo a política como essa ferramenta. A ferramenta de alcançar a população com base nos saberes, com base nos conhecimentos adquiridos e com base nos conhecimentos levantados por meio das pesquisas, dedica um ano de estudo, de saber, de conhecimento, para levar as pessoas, para mudar substancialmente e na prática a vida dos seres humanos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo tema escolhido. Eu fico muito grato e feliz pela oportunidade de participar. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Eu quero visitar a Unifal, conhecer a instituição de vocês. Estive aí há pouco tempo, mas eu quero conhecer especialmente o grupo de trabalho de vocês para que a gente, no futuro, estabeleça novas parcerias. Obrigado. João, a gente agradece, viu? Muito boa noite e até a próxima, João. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.